Oi, crianças, tudo bem com vocês? Olha nós aqui agora com matemática, certo? Vamos dar início ao nosso módulo 5 no caderno 2, ok? Espero que vocês prestem bem atenção. Não é difícil porque nós vamos dar continuidade, tá? Nós vamos dar continuidade às classes, tá? A classe dos números. Nesse caso agora, nós vamos entrar na classe dos milhões. Nós já vimos a classe simples, a classe do milhar e agora nós estamos na classe dos milhões, ok? Aí esse modo ele abre, né, com umas imagens aí bem bonitas de lugares aqui do nosso Brasil, tá? E pergunta se você já conheceu algum desses lugares e pergunta também quantas pessoas vocês acham que já visitou, tá, esses lugares em um ano, né? Quantas pessoas aproximadamente aí vão nesses lugares, certo? E aí nós abrimos um módulo com uma atividadezinha básica, né? Pedindo aí para você preencher a tabela das classes. Olha, lembrando aí a primeira classe ou classe das unidades simples, a classe dos simples, a segunda classe ou classe dos milhares, e aí a gente vai entrar agora na terceira classe, que é a classe dos milhões. Facinho, né, gente? Vocês já conhecem, então não vai ter mistério nenhum aí para ser desvendado, certo? Lembrando que a cada 3 classes a cada 3 ordens eu mudo de classe, né? 3 dígitos, pontinho, vou para a casa seguinte, se tiver número, né? E aí nós estamos mudando de classe a cada 3 ordens. Passou para a quarta ordem, já estou numa nova classe. Passou, aí nós temos quarta, quinta, sexta ordem. Passou para a sétima ordem, nós vamos entrar agora na classe dos milhões, né? Apesar de você estar vendo o número 6 aí, na 7, mas você está na ordem 7, ou seja, é o sétimo número, o número 6. E aí nós temos a oitava ordem e a nona ordem. Isso quer dizer que na classe dos milhões nós só vamos até a nona ordem, ou seja, na classe dos milhões só suporta até 9 dígitos, 9 numerozinhos aí, certo? E você tem um texto aí que diz: o Brasil registra recorde histórico, né, de turistas estrangeiros em 2017. Aí nesse pequeno texto, né, vai dizer que o Brasil recebeu uma quantidade de turistas, certo? Em determinados anos. E aí, essa quantidade de turistas que estão aí, que você, né, vai pegar o seu lapisinho aí e vai marcar, né, os teus números aí, ó. Vou mostrar a primeira aí para vocês. Não é o ano, tá? É só os números. Os números de turista, quantidade, certo? E aí você vai lá na tua tabela e vai ver os números de 2017, já estão aí, e aí você vai colocar o número de 2016, tá? E o número de 2014. Depois ele vai te perguntar, certo? Depois ele vai te perguntar onde, né? Ou melhor, qual é o maior número que está sendo representado no quadro acima? E como você fez para descobrir? Você vai olhar aqui, né? Você vai olhar aí os números que você recebeu de turista em 2017, 2016 e 2014 e você vai dizer qual é o número maior aí que você tem, certo? E vai preencher a questão. Na segunda questão também é bem parecido, certo? Você tem duas garotas conversando, você vai ler o texto, você vai vir aqui, ó, já tá falando aqui, a segunda classe é a classe dos milhões, milhares, e a terceira classe aqui. E o número que elas te dão lá em cima. Olha aqui, ó, o número que elas te dão lá em cima, certo? E aí ele vai te falando de valor posicional. Valor posicional, galera, lembrando para vocês, nós vimos nas classes dos milhares, é o número que ocupa. Se ele ocupa a primeira ordem, ele está lá na unidade simples, o 4, ele vai ter valor de 4 unidades.
Se ele está na casa da dezena, o 4, se ele estiver aqui na casa da dezena, no lugar aqui na segunda ordem, na casa da dezena, na primeira classe, o 4 ele vai ter valor de quê? Dezena. 4 dezena, 40 unidades. Se ele mudar para a terceira ordem, o 4 tiver, mudar não, se ele tiver aqui na terceira ordem, ele vai ter o valor de centena, 4 centenas. Se ele mudar para a quarta ordem, portanto, vai mudar de classe, e aí ele vem aqui para a unidade de milhar. 4, né, unidades de milhar equivale exatamente a 4.000 unidades simples, e assim sucessivamente. E aqui, como nós já vamos estar falando de classe de milhões, ele vem te perguntando bem aqui, ó. O algarismo 4, nesse número 4.000 aqui, redondinhos, né? Qual é o valor posicional dele? Olha lá onde ele está, certo? Ele vai estar bem aqui. Então, você vai dizer o valor dele, tá? Em unidades, que ele diz aí, ó. Quantas ordens tem o número representado no 4 acima? Você vai contar. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Na B, o primeiro algarismo à esquerda desse número está em que classe? O primeiro algarismo, olha aqui, o primeiro algarismo, tá? À esquerda, né? Desse número está em que classe? Né? Então, aí você vai dizer a classe que ele tá. E qual é o valor posicional do algarismo 1 nesse número que está aí, né? À esquerda, né? Que ele está aí, em que classe à esquerda do número 4, certo? Na página seguinte, nós vamos ter aqui, ó, também para você responder, dizendo aí, escreva por extenso como podemos ler esse número. Olha aqui do lado, você vai ler desse jeito, certo? Porque dependendo do valor posicional dele, é como a gente fala, olha, que vocês têm 100.000 e aqui vocês têm 4 milhões. 4 milhões e 100 mil, certo? Olha aqui, 4 milhões e 100 mil. E você vai escrever aqui, ó. Aí agora tem aqui mais um quadro, né, de uma pesquisa, no qual você vai trazer o valor para cá. Que valor, tia? Olha aqui o valor que você vai pular, certo? O Brasil era de 207.660.929. Portanto, olha como eles estão separadinhos de 3 em 3. Isso quer dizer que a cada 3 ordens eles, né, se separam, a cada 10 ordens não, a cada 3 classes, 3 dígitos, 3 ordens, né, eles se separam. E aí você vai preencher, certo? Cada um na sua ordem. Uma dica, começa da direita, ou seja, do último número, que é o 9 aqui, que é o último, né? Ou o primeiro da direita para a esquerda, ou o último, né? Numa lógica de número. E aí você vai preencher aqui, ó. Complete a decomposição desse número. Então, é como você lê. Você tem 207 milhões, né? E depois você passa para a classe seguinte, olha aqui, ó. Aí depois tem 3 classes aí, né? Então você vai ter que preencher, ok? E aí, como você pode fazer a leitura, tá? Você pode fazer a leitura pela ordem ou também pelas classes simples. Aqui, ó, tem 2 centenas de milhão. Quanto é 2 centenas de milhão? 200 milhões. 7 unidades de milhão, 7 milhões. 6 centenas de milhar, 6 centenas de milhar, tá bem aqui, ó. 600 mil. 6 dezenas de milhar, 60 mil, né? Aqui, 9 centenas, 900. 2 dezenas, 20. E 9 unidades, ok? E aqui nós vamos ter aqui aí a última página também, o valor posicional do algarismo 7. Então, você vai lá, veja na ordem que o número 7 se encontra, e aí você vai colocar aqui. E a leitura você só vai completar aqui com milhões, né, com milhar, essa parte que você vai completar aqui, tá?
E aqui, como você faria para descobrir desses três números qual é o mais populoso? Ah, você vai olhar o maior número, né, criança? Ok? E na última aqui, qual estado tinha maior população estimada em 2007? Você também vai para o maior número, tá? Você comparou os algarismos da qual ordem para descobrir qual dos dois estados tinha maior população? Você vai para as classes, né, criança? Você vai olhar as classes, vai ver em que classe tá, qual é o valor na classe. É isso que você tem que se ligar. E aí você vai organizar esse número em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. E aqui você vai usar o símbolo de igual e o símbolo de igual menor que, igual ou menor que, preenchendo. Olhem para a classe, né, aqui, separem em classe e veja qual é a classe maior. A cada 3 dígitos você põe um ponto, então eu tenho aqui, ó, se eu botar um ponto da direita para a esquerda a cada 3, então eu vou pegar o 598 ponto, 223 ponto, 11. Aí ficou assim, então eu vou ter 11.322.895. Aqui, 659.817.16. Então, aí, quem é maior? Você vai olhar pelo último número, né, no caso aí. Então, é isso que você vai fazer, tá? Boa sorte aí, contem comigo aqui.